Olá a todos! Hoje estamos aqui mais uma vez para falar sobre direito e o assunto hoje é direito processual penal. Antes de prosseguirmos, quero pedir para todos vocês deixarem um like, compartilhem esse vídeo, inscreva-se no canal para dar uma força aqui para quem vos fala, incentivando a continuar os vídeos. O direito processual penal é, segundo Sintra, Grinover e Dinamarco, o conjunto de normas e princípios que regem o exercício conjugado da jurisdição pelo Estado juiz, da ação pelo demandante e da defesa pelo demandado, ou seja, trata do ramo do direito que traz um conjunto de princípios e normas que disciplinam a composição das lides penais por meio da aplicação do direito penal objetivo, ou seja, o direito material, que é o direito penal, Código Penal. Tipifica uma determinada ação futura e imprevisível como crime. Quando este crime é cometido, é através do direito processual penal, Código de Processo Penal, que será observado os procedimentos para executar a pena após a investigação contra o culpado. Aqui não tem só o Código Penal, existem as leis extravagantes, como a lei de drogas, por exemplo, entre outras da legislação especial que tipificam no ordenamento jurídico os ilícitos penais. A partir do momento em que há um crime cometido, surge para o Estado o direito de punir, que é o ius puniendi, pois o Estado tem o poder soberano e só é dado a ele esse direito, enquanto que para o particular, que vai entrar com ação, que é a vítima ou representante, existe para ele o direito de dar início ao processo, que é o ius persequendi in judicio. Para a parte da doutrina, esse poder do Estado, o ius puniendi, não é apenas um direito, mas também um poder-dever, que ao mesmo tempo é um poder que ele tem, mas um dever que ele deve executar. Se dirige à coletividade de forma que não tem um destinatário específico. Logo, é dado para a coletividade que cometer um ilícito previsto no Código Penal, por exemplo, há uma tipificação lá, ou nas leis extravagantes, na legislação especial, irá ser investigado conforme o Código de Processo Penal e punido conforme for culpado ou absolvido se provada a sua inocência. Aliás, falando em inocência, é bom lembrar que rege no Brasil o princípio do indubio pro réu, que é a regra, o que significa dizer que enquanto tiver dúvida se houve o ilícito, se aquela pessoa é ou não a culpada, vai favorecer-se o réu essa dúvida, não podendo ser preso, senão um trânsito em julgado, não podendo ser condenado, ser chamado de culpado. Porém, esse princípio indubio pro réu, assim como tantos outros princípios, não é absoluto, podendo em alguns casos existir o indubio pro societate, que é, na dúvida, prevalece a sociedade. O indubio pro societate é visto em casos, por exemplo, de prisões temporárias ou preventivas, como, por exemplo, deixo aqui o seguinte exemplo. Em um crime de homicídio, o agente, para que ele não possa atrapalhar as investigações, ameaçar testemunhas, ou mesmo se há preceito fundado de que ele vai fugir, uma desconfiança grave de que ele vai fugir, é decretada a ele uma prisão preventiva para que possam se concluir todos os processos, todo o trâmite do processo penal, todos os procedimentos. Igual diz o Fernando Capês, o agente, ele tendo cometido um ilícito, não poderia o Estado deixar de aplicar em prol da sociedade a prisão preventiva ou temporária, com risco desse agente continuar cometendo outros crimes, ficando o Estado processando, investigando o agente, enquanto isso ele está fora continuando a delinquir. Não seria viável.
Então, o Estado deve agir de plano com antecedência à decisão judicial, decisão em sentido amplo, para que não aconteça maiores problemas por não ter agido com antecedência a isso. Como é o caso que eu disse do agente ficar solto e ter o perigo de ele cometer outros crimes estando solto. A prisão preventiva somente poderá ser decretada em alguns casos previstos no artigo 313 do Código de Processo Penal. Eu, para simplificar, falarei às vezes CPP, Código de Processo Penal, ou CP, pelo Código Penal, como muitos dos senhores devem já estar acostumados. Esses casos são os seguintes: crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. No Código Penal, há uma tipificação de um crime e nele há a pena. Por exemplo, fala lá de roubo de 4 a 8 anos, então a pena mínima é 4 anos, ou a pena máxima é 8 anos, um exemplo. É considerada essa pena máxima, 8 anos, então ela é superior a 4, poderá ser decretada a prisão preventiva. Aí o caso é de furto simples, a pena máxima é de 2 anos, por exemplo, então não poderá ser decretado para este caso a prisão preventiva. Também no caso de condenação por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, ressalvado ao disposto no inciso 1 do caput do artigo 64 do Código Penal, que fala a respeito de não aplicação da reincidência no caso de haver lapso de 5 anos entre o cumprimento da pena ou extinção desta e a pena posterior a ser aplicada. O caso de haver, por exemplo, houve um crime, o agente já pagou pelo crime ou foi extinguida a punibilidade a contar desse período, dessa data, que ele já quitou a sua dívida com a sociedade, ele pagou pelo crime que cometeu ou que foi extinguida a pena. Se houver um lapso de 5 anos, não será dado os efeitos da reincidência. Ele será reincidente, mas os efeitos da reincidência não se aplicarão, inclusive para esse caso de prisão preventiva. Se já passou esse lapso de 5 anos, ele cometeu um novo crime, não pode ser dado a ele, se não tiver os outros quesitos que justifiquem. Se for só isso, não pode ser dado a ele a prisão preventiva, se ele já passou esse lapso. O crime que envolva violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução as medidas protetivas de urgência. Também quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando essa não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la. Como é o caso da pessoa que é abordada, surpreendida cometendo um crime e ela está com mais de um RG, ou ela, cada momento que é questionado sobre o seu nome, sobre a sua qualificação, ela fala uma coisa diferente. Esse caso é uma exceção de que a ela vai ser feita a identificação civil lá, vai contar piano, vai colocar os dedinhos para conferir a digital se bate com o registro da polícia, se ela tem ou não reincidência, ela é reincidente, se tem algum crime contra ela ou se ela está sendo procurada. Afinal de contas, ela tem vários RGs com cada nome. Cada momento ela fala que o nome dela, dessa pessoa, é João, é Pedro, é Marcos. A cada momento ela fala uma coisa diferente. Assim que é visto que não há nenhuma irregularidade contra ela, é posta essa pessoa, então, em liberdade. Salvo, no caso, como eu disse, que ela vai responder mesmo em liberdade, dependendo lá da tipificação, o caso, dependendo do caso concreto, conforme determinar o juiz. Ela pode ter a prisão preventiva ou não, no caso dos documentos, que agora eu não lembro qual é a pena máxima para falsificação de documentos. Afinal de contas, se ela tiver com mais de um documento e ela falsificou o próprio documento, ou ela apenas usou um documento que alguém falsificou, que ela responde na modalidade mais branda da pena, aí ela pode ser ou não posta em liberdade. O juiz pode decretar a prisão preventiva em qualquer fase da investigação ou do processo penal, observando apenas que, se estiver no curso da ação penal, pode ser feita de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou de seu assistente,
do querelante ou por representação da autoridade policial. Já durante a investigação, não cabe a decretação ex officio, ressalvados os casos de conversão do flagrante em preventiva, segundo diz o artigo 311 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 310, inciso 2 do mesmo CPP. Cabe tanto em ação penal pública quanto em ação privada a prisão preventiva. Contra a decisão de prisão preventiva não cabe recurso, porém vai caber o remédio do habeas corpus, se houver a pessoa alegar que ela está tendo seu direito de locomoção, seu direito de vir por abuso de autoridade, por injustiça. Quando o juiz recebe o auto de prisão em flagrante, ele pode agir de acordo com o caso concreto, podendo relaxar a prisão se esta for ilegal, ou seja, se forem desobedecidas as formalidades legais para a lavratura do auto, tratando-se de nulidade de um auto formalmente imperfeito, não é liberdade provisória. Pode converter a prisão em flagrante em preventiva na hipótese em que não se tenha operado o seu relaxamento e não forem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão, ditas como mais brandas, como restrição de sair à noite. Então, se há uma outra para o caso do que cometeu e não tem, diz que ele vai fugir ou está atrapalhando as provas, e ele pode, de repente, ter uma restrição, uma limitação, aliás, no seu direito de ir e vir, como, por exemplo, estar em casa a partir das 20 horas, não poder sair à noite, ou usar a tornozeleira mecânica. Alguma outra coisa que não a prisão, então vai ser usado essa. A prisão é como exceção e só deve ser aplicada se não tiver outro jeito. E se já não tiver acontecido o relaxamento, e ele deverá ainda conceder a liberdade provisória com ou sem fiança, se estiverem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, impondo, se for o caso, as medidas cautelares. Como eu disse, o exemplo das restrições de ir e vir, ou limitação ou tornozeleira. Logo, há 3 tipos de prisão preventiva. A que é decretada autonomamente no curso da investigação policial ou do processo penal, que é a prisão genuína. Ou seja, logo de começo, logo de cara, o juiz já determina que há a prisão preventiva. Existe também a prisão preventiva que é decorrente da conversão do flagrante. Essa trata-se de preventiva convertida, convolada ou transformada, uma vez que ela era uma prisão em flagrante que foi transformada pelo juiz em preventiva, havendo 2 requisitos exigidos por lei. Uma das situações de urgência prevista no artigo 312 do CPP, mais a insuficiência de outra medida cautelar para substituir a prisão. De acordo com o CPP, artigo 319, como eu disse, a prisão deve ser sempre a última opção. Se não tiver outra, aí pode ser aplicada a prisão preventiva. Também há, por fim, a prisão preventiva imposta em substituição à medida cautelar, que é a substitutiva, ou seja, prisão preventiva substitutiva ou subsidiária. Ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 282 do CPP, a qual será aplicada em qualquer caso de descumprimento das medidas cautelares contempladas no artigo 319 do CPP. Vale lembrar, sem entrar em detalhes, que o juiz pode decretar para um grupo especial previsto no artigo 318 do CPP a prisão preventiva domiciliar, como é o caso do idoso que seja réus ou indiciado acima de 80 anos de idade, ou para a gestante, ou a pessoa que está em estado grave de saúde. Para esse grupo, ele é um rol taxativo e não será decretado para as pessoas a prisão preventiva na cadeia. Ela poderá cumprir essa prisão preventiva no seu domicílio. A intenção punitiva, uma vez que há infração cometida, surge para o Estado, como eu havia dito no começo,
o direito de punir. Esse poder até então, genérico, ele passa a ser concretizado, transformado em pretensão individualizada, dirigida diretamente contra o transgressor. Agora tem do Estado a pretensão concreta de punir determinada pessoa, a que cometeu o ilícito. Há, a partir de então, um conflito de interesses. Enquanto o Estado tem o direito de punir, aquele que está sendo acusado, ele tem o direito constitucional de oferecer resistência a essa pretensão do Estado, exercitando suas defesas técnica e pessoal, caracterizando assim a lide penal que será solucionada através da atuação jurisdicional. Essa atuação é a tarefa porque o Estado, substituindo as partes em litígio, põe fim ao conflito de interesse, através dos seus órgãos jurisdicionais. Assim, o Estado juiz deverá dizer se o direito de punir procede ou não. Se sim, em que intensidade pode ser satisfeito. É apenas através do processo que a jurisdição poderá atuar para resolver o conflito, funcionando então como garantia de sua legítima atuação, isto é, como um instrumento imprescindível ao seu exercício. Sem o processo não haveria como o Estado satisfazer sua pretensão de punir, nem como o Estado juiz aplicá-la ou negá-la. Ou seja, se não tivesse o processo penal, não teria como o Estado punir. Aí seria igual no passado, antes de existir todo o processo penal, era resolvida pela lei do mais forte, né? Se resolvia na mão, na brutalidade, que vencia o mais forte. Lembrando que o Estado tem um prazo para aplicar e exercer sua pretensão punitiva, podendo haver a perda da pretensão punitiva, a PPP, no caso de vencer o prazo temporal para punir, de acordo com cada caso previsto no Código Penal, conforme futuramente, em outros vídeos, eu pretendo falar sobre a perda da pretensão punitiva, a perda da pretensão executória, também sobre a ação pública, ação privada subsidiária da pública, e já deixando detalhes sobre isso, um comentário breve, que, por regra, a ação ela é pública. Afinal de contas, o Estado ele é detentor do direito. Uma pessoa que é roubada ou que é assassinada, não é ela ou seus familiares que têm o direito de ir punir. Elas pedem para o Estado tomar providência. O Estado, o verdadeiro detentor do direito, é que vai agir para que o culpado ou responsável seja punido. Não é dado na mão do particular, a não ser alguns casos, como exceção, para ele ter o direito de iniciar o processo. E mesmo os que eles são dado o direito de ele entrar com ação, no caso da ação privada subsidiária da pública, ele tem o direito de iniciar o processo, mas quem vai tomar as rédeas do processo, quem vai julgar, punir, conduzir isso é o Estado. E vale uma breve explicação sobre o que eu estava comentando também sobre defesas técnica e defesa pessoal. A defesa técnica ela é exercida por um defensor habilitado, né, um advogado. Ela é dividida entre defesa constituída, ou seja, advogado constituído, que é aquele em que a parte nomeou o seu defensor, ele foi até o escritório, ele contratou com o seu advogado para defendê-lo. E existe o advogado dativo, que é o caso da pessoa que o réu comparece em juízo sem nomear um advogado, o juiz então nomeará um advogado para defendê-lo durante o processo. Há o advogado ad hoc, que é o advogado escolhido pelo juiz, na falta do advogado constituído pela parte também, para tomar a ação de defesa do réu em alguns momentos, para, por exemplo, defendê-lo em um testemunho, uma ouvida de testemunhas, uma parte que o réu precisa se manifestar, olhar os autos. Ou seja, o advogado ad hoc, ele é o advogado nomeado pelo juiz para a realização de determinados atos, como eu disse, na ausência do defensor ou advogado constituído. Por exemplo, o acompanhamento do réu em um testemunho ou a cariação de testemunhas. Vale uma breve explicação sobre as defesas acima mencionadas, defesa técnica e defesa
pessoal. Defesa técnica é exercida por um profissional habilitado para postular em juízo, defender os interesses daquele que ele representa. Ele tem registro ativo na Ordem dos Advogados do Brasil, pode ser um advogado constituído, que é aquele que a parte o elege sobre um mandato, ou pode ser também um advogado dativo, que o juiz elege para o réu, no caso deste ser revel, ou por algum motivo não ter constituído ele um advogado, ou por um defensor público. O Fernando Capesa, inclusive, no seu livro, aqui, Processo Penal, 24ª edição, na página 240 e 241, um breve trecho, ele diz sobre defensor dativo: se o réu não possuir defensor constituído, procurador, o juiz nomear-lhe-á um que se chamará dativo. Esta é a injunção do artigo 263 do Código. O defensor nomeado tem o dever de aceitar a função, só podendo recusá-la por motivo justificado sob pena de infração disciplinar, de acordo com a Lei 8.906 de 94. A nomeação de defensor dativo independe da situação econômica do acusado, pois tem como pressuposto apenas a não constituição de procurador. Se o réu tiver como pagar, ser-lhe-ão cobrados honorários advocatícios arbitrados pelo juiz. A qualquer momento, o acusado poderá, dispensando o defensor dativo, constituir um procurador de sua confiança como expressão do princípio da ampla defesa. Entende-se também que o réu pode solicitar ao juiz que lhe nomeie outro defensor dativo, desde que o atual venha se portando de modo desidioso ou incompetente, principalmente se for no tribunal do júri, que não é apenas ampla defesa, mas a defesa plena. Se o advogado nomeado pelo juiz, ou mesmo o advogado constituído, tiver em reiterados erros, o juiz pode destituí-lo a partir dali e nomear um advogado, ou dar para o réu nomear um advogado de sua confiança, se aquele estiver competente ou tiver em reiterados erros. A defesa pessoal ou autodefesa, alguns juristas, eles diferenciam autodefesa de defesa pessoal. Outros dizem que são sinônimos, são a mesma coisa. Essa defesa é a defesa exercida pela própria parte, como produzir provas, manter-se calado, indicar testemunhas, etc. Na pluralidade de réus, quando houver dois ou mais réus, o juiz deverá nomear um defensor para cada um, visto a falta de advogado constituído. Se todos os réus, nenhum nomeou advogado, e há múltiplos réus, para cada um que não haja constituído um advogado, o juiz deve nomear um advogado para cada um. Advogado dativo, ele é constituído para defender o réu que não constituiu um advogado, podendo receber pelo Estado, se o réu não tiver condições financeiras para pagá-lo, ou se tiver, como eu li ali o Fernando Capês, quem vai pagar é o réu de acordo com o que o juiz arbitrar. E a existência do advogado ad hoc, ou ad hoc, que é o advogado nomeado pelo juiz para realização de determinados atos, na ausência de defensor ou advogado constituído. Por exemplo, acompanhamento do réu em um testemunho, uma oitiva ou acareação de testemunhas. E há também a defensoria pública, para aqueles que não têm condições de pagar um advogado, vai até a defensoria pública e faz o pedido de um advogado para defender gratuitamente. Ok? Essa é o de hoje a respeito de Código de Processo Penal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like, compartilhem esse vídeo. Forte abraço e até mais.